pensar não somente os filósofos brasileiros, nós queremos trazer, sobretudo, a literatura brasileira, né, aqui, de duas pensadoras, inclusive nós colocamos no frontispício, para entender aqui, ó, Clarice Lispector, Carolina Maria de Jesus, a África, a Europa, mas as singularidades, os devires de mulheres, búfalas, uma búfala, duas búfalas, e o que essas mulheres produziram em termos de literatura e o impacto que elas produzem. E é algo que nós não podemos abrir mão. Então, assim, um resumo que nós podemos dizer, qual é o objetivo, né, do Diop com essa obra, Civilização e Barbárie? Ele está operando o que nós chamamos de um desfazimento do falseamento de toda aquela historiografia que nós conhecemos em relação à África. Então, quando nós falamos de Civilização e Barbárie, trata-se de um livro que ele tem mais de 30 anos, é o ápice de uma pesquisa que o Diop faz, né, multidisciplinar. Né? Mas o que nos interessa, antes de tudo, nesse livro, de falar do livro, é mostrar uma dedicatória que o Diop fez, né, para, né, alguém que ele tem um afeto muito grande, onde ele diz: dedico este livro à memória de Alioune Diop. Alioune Diop, que morreu no campo de batalha da cultura africana. Alioune, você sabia o que você veio fazer nesta terra? Uma vida inteiramente dedicada aos outros, nada para si, tudo para os outros, um coração cheio de bondade e generosidade, uma alma impregnada de nobreza, um espírito sempre sereno, a simplicidade em pessoa. O demiurgo que nos dá um exemplo, um ideal de perfeição, chamando você à existência. Infelizmente, a comunidade terrestre, a qual você soube transmitir melhor do que ninguém a mensagem da veracidade humana, que brotava do mais íntimo do seu ser, foi privada de você muito cedo, mas a sua recordação nunca será apagada da memória dos povos africanos, aos quais dedicou a sua vida. É por isso que dedico este livro à sua memória, como testemunho de uma amizade fraterna, mais forte que o tempo. Cheikh Anta Diop, Dakar, Senegal. Então, olha que beleza você encontrar um trabalho e você ver uma dedicatória que ela é lapidar. E ela retrata justamente o que o Diop faz em mais de 30 anos de pesquisas transdisciplinar, multidisciplinar, onde o Civilização e Barbárie é a contribuição, né, digamos assim, mais acabada de Diop para a reconstrução da história africana e mundial a partir de uma perspectiva afrocêntrica, onde ele amplia o projeto que iniciou em A Origem Africana da Civilização, que influenciou profundamente o pensamento sobre a África em todo o mundo. Diop oferece um desafio crítico à interpretação dos estudiosos ortodoxos do Egito como uma civilização branca que surgiu durante o século XIX, para reforçar o racismo e o imperialismo europeu. Então, gente, o que nós estamos fazendo aqui, isso aqui é uma motivação de trabalho. Não é porque o Luiz Manuel quer fazer isso. São problemas verdadeiros que nós enfrentamos nas instituições, onde nós aprendemos a ouvir Cheikh Anta Diop, foi aqui no Cariri. Nós já temos projeto em Deleuze, em Spinoza, em filosofia e ecologia, já fizemos trabalhos de filosofia da diferença, história da filosofia. Nós estamos nos movimentando para atualizar alguma coisa em termos de extensão, porque existem movimentos para destituir toda a luta dos movimentos sociais, né, contra o racismo
e trazendo uma questão que é racismo sem identidade. E o Deleuze é utilizado, a questão da diferença, o Risério, que é um cara que realmente traz essa questão, né, do racismo reverso, mas o Deleuze não. Né? O Achille Mbembe entra nesse bojo também. Então, gente, são estudos de combate na imanência, como diz o Orlando. Né? Nós temos que fazer alguma coisa para sair desse marasmo que nós nos encontramos e ficarmos repetindo apenas a tecla do colonialismo. Isso não é uma brincadeira. Nós não estamos fazendo isso porque nós queremos. Né? Então, nós chamamos a potência da literatura de Clarice Lispector e Carolina Maria de Jesus justamente para mostrar e abrir, né, esse machismo, né, que nós enfrentamos e nós reproduzimos, né, todo esse processo de microfascismo, de racismo, de homofobismo, né, e todo tipo de ismos, né, no sentido de anular todo tipo de criação e inventividade coletiva e, sobretudo, nas instituições. Né. Então, se ele reúne provas do linguístico ao arqueológico, do histórico ao filosófico, ele demonstra que o Egito era uma civilização negra e que os negros são os legítimos herdeiros do orgulho legado do Egito. A engenharia que produziu as pirâmides, o desenvolvimento da medicina, da ciência, da matemática e especulações filosóficas sobre a origem do universo. Além disso, ele mostra, através da documentação soberbamente detalhada, que a civilização grega, muito reverenciada como o berço do pensamento ocidental, tem uma dívida substancial para com as ideias e realizações egípcias. Enorme em escopo, contendo mais de 75 ilustrações, né? Civilização ou barbárie começa com evidência científica da origem monogenética e africana da raça humana e termina com as premissas de uma ética, digamos assim, ampliada, né, emergente, que criará, de modo internacionais, né, uma nova percepção da humanidade sem coordenadas étnicas. Né, e será reconhecida tanto por estudiosos quanto por leitores em geral como uma conquista intelectual extraordinária. Então, assim, é um trabalho de pesquisa de um pensador que ele vai se antepor e vai se contrapor, se opor e resistir ao nazismo, né? Ao racismo. Né? Mas há uma passagem, né, grandiosíssima, né, nesse texto, né, que ela vai remeter justamente à questão, né, se existe uma filosofia africana. E a remissão, né, que ele vai começar a dizer que, no sentido clássico do termo, um pensamento filosófico deve sustentar pelo menos dois critérios fundamentais. Deve ser consciente de si mesmo, de sua própria existência como pensamento, deve ter conseguido até certo ponto a separação entre mito e conceito. E, através dos exemplos dados abaixo, veremos quão difícil é, por vezes, aplicar este último critério mesmo à filosofia grega clássica, antes de avaliar até que ponto o universo conceitual africano respeitou esses dois princípios. Delimitemos primeiro com precisão a área cultural a que se aplica a nossa análise. Inclui o Egito faraônico e o resto da África Negra. Face à África Negra, o Egito desempenhou o mesmo papel que a civilização greco-latina desempenhou face ao Ocidente. O especialista europeu, em qualquer domínio das humanidades, não seria aconselhado a realizar qualquer trabalho científico se separasse do passado greco-latino. Então, assim, ele vai manter, né, como diz o Biogo, essa proposição, tese 1, né? O Egito é africano. Mas, deixando essa consideração aqui, né, nesse capítulo, existe uma filosofia africana, nós vamos encontrar a discussão deles de concepções sobre o ser, nós vamos passar a questão da cosmogonia, ele vai falar dos dogões, enfim. Mas nós vamos chegar ali nessa filosofia bantu, né, onde ele vai anunciar alguma coisa em torno do Tempels. Né? E o livro do Templo ele foi escrito em holandês. Né?
Então, fala-se muito numa questão de uma filosofia africana, né? E às vezes se torna até uma moda, né, para muitos, né? Mas a questão, como diz o Diogo, é a questão de você estudar de uma maneira precisa esses autores, né? Então, o que o Cheikh Anta Diop, como ele começa o texto? A filosofia banto estudada pelo padre Plas Tempels é, segundo o Abad Alex Kagame, característica dos Baluba de Kasai. Revela conceitos vitalícios que se tornaram semiconscientes na base de toda a atividade do ser. Todo o universo ontológico está repleto de uma hierarquia de forças vitais que tem a propriedade de serem aditivas. As forças vitais de um indivíduo podem aumentar com o desgaste de um dente de fera ou diminuir devido ao efeito negativo de uma prática mágica. Veremos aqui também que esse sistema de pensamento, do qual os seus defensores mal têm consciência, não pode ser considerado uma filosofia no sentido clássico. Mas uma vez o Egito nos permitirá penetrar melhor nos fatos. No Egito, a primeira manifestação concreta dos conceitos vitalícios remonta ao faraó Zoser, né, da terceira dinastia, 2000 a.C. O domínio fúnebre deste faraó, em Saqqara, ainda hoje se pode ver um muro com ângulos arredondados ao longo do qual ele tinha que correr, entre outras coisas, para demonstrar ao sacerdote que havia recuperado a força vital durante a cerimônia de regeneração à festa de Sete. Mas o Diop, de uma certa maneira, quando ele... Como é que nós estamos aqui? Caindo. Como é que... O texto Civilização e Barbárie, encontrar o que ele vai dizer da matemática egípcia, né? Do famoso triângulo 345. E aí você olha, né, ele falando sobre esse triângulo 345. E o que ele vai dizer aqui, né, sobre esse aspecto? Os egípcios pareciam ter descoberto o mundo na forma do mais belo dos triângulos, tal como Platão, na sua República, parece tê-lo usado como símbolo de união conjugal. Este triângulo, o mais belo dos triângulos, tem seu lado vertical composto por 3. Sua base é 4 e sua hipotenusa é 5 partes. E o quadrado deste último é igual à soma dos quadrados dos dois lados. Soma do quadrado dos catetos, né? O lado vertical simboliza o masculino, a base o feminino e a hipotenusa a progênie dos dois. Então, olha só, que tipo de vitalismo está sendo colocado. Mas, quando você vai fazer pesquisas de autores que redescobrem e trazem, digamos assim, uma filosofia africana redescoberta, né, nós encontraremos vários pensadores mostrando como o livro do Temple ele é problemático, né? Porque o livro do Temple ele vai remeter a uma questão que diz que a filosofia banto, a primeira obra ocidental, né, a reconhecer a existência do pensamento africano e de uma filosofia africana. Então, assim, como é que nós podemos entrar numa discussão sobre epistemologia decolonial, sobre filosofia africana, sem entender que existe um missionário belga chamado Plas Tempels, 1906-1977, onde esse livro dele causou, de uma certa maneira, uma certa modificação no cenário ocidental e no que se chama razão ocidental. Ou, como o Bye-Bye Balonga, os pressupostos gratuitos da ocidentologia. Então, é isso que o Bye-Bye Malonga fala. Se nós estamos estudando filosofia africana,
a partir de uma tese do Tempels, nós estamos ainda na ocidentologia, nós estamos no pressupostos gratuitos. Então, é por isso que ele vai se fiar tanto no Sheikh Anta Diop como no Gregory Biot, né? Em outro autor também, né? Que tem um nome parecido com Biot. Depois nós vamos trazer com mais precisão. Né? Não vamos inventar aqui. Não é uma questão heurística de ficar inventando. Então, assim, se esse trabalho foi elogiado quando ele aparece, né, ele não deixou de ser visto como um trabalho colonial, né, vindo de uma mente colonialista. Então, assim, se é um livro essencial para que, né, o pensamento preto, os negros, tenham consciência, né, e da sua posição no mundo, aí por isso que nós dizemos da Carolina Maria de Jesus, o que ela fala para nós? O mundo, ele é negro, para os negros, e branco para os brancos. Só que ela e a Clarice, elas estão fora dessa dicotomia, elas estão num devir, né, escritoras das singularidades que elas são, né, ou tornam-se. Né? Então, assim, como nós temos um encontro de Deleuze e Guattari, nós temos um encontro de Carolina Maria de Jesus e Clarice Lispector. O que elas conversaram, nós não sabemos. Então, assim, o Alioune Diop, que nós vimos agora um elogio, né, ele diz que esse texto do Tempel, né, deveria ser o livro de cabeceira de todos aqueles que se preocupam em compreender os africanos, e, em particular, em participar de um diálogo vivo com eles. Isso em 1947. Ele, o Alioune Diop, ele é um dos pensadores da negritude que aparece como o Senghor, Leopoldo Sédar Senghor, o Aimé Césaire, né? E ele apresenta a filosofia banto, né? Eles apresentam a filosofia banto, né? Que foi publicada justamente na presença africana. Né? Um livro que todos deveriam ter em sua biblioteca, né? Diz o Senghor, né? E que será saudado por muitos intelectuais envolvidos no movimento de libertação africano, inclusive, né, Sheikh Anta Diop, que nós vimos ele começar a falar ainda há pouco desse livro. Então, gente, para nós situarmos essa discussão, né, sobre o que vem a ser uma luta antirracista, né, nós temos o Fanon, que nós vimos, né, mas nós temos o Sheikh Anta Diop se perguntando, vamos ver aqui se nós temos som, né? Às vezes o som cai. Nós temos som. Alô, alô? Ó, não tem som. Oi, som. Ó, tava sem som. Se não chegar perto, não tem som. Até agora estava sem som. Oi, som. Tem que ter som, tem que estar perto. Alô. Som. Áudio, som. Então, assim, existe uma filosofia africana, a beleza, a suntuosidade. E aqui nós temos a capa em inglês, mas nós temos um livro em francês também, né? A capa desse livro em francês.